1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Você pode se sentar. Esse capítulo 13 é o capítulo que Paulo está falando a respeito do amor, mas o contexto um pouco maior desse contexto, ele está tratando a respeito da utilização dos dons espirituais na igreja de Corinto. Esses irmãos, eles, apesar de ser uma igreja repleta de dons, era uma igreja imatura, era uma igreja criança, era uma igreja menina. E aqui Paulo se utiliza desse capítulo para mostrar que o viver para Cristo deveria ser em amor, por amor. Esses irmãos, muitos deles estavam se achando melhor do que os outros devido aos dons que possuíam. Outros estavam querendo se promover por conta dos dons. Mas aí Paulo vem no capítulo 13 e trata sobre o amor. No entanto, irmãos, nós hoje não iremos falar especificamente dos dons, mas aquilo que tem urgido, gritado no meu interior, nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre a maturidade, que é algo que tem saltado aos meus olhos e é a necessidade que eu tenho enxergado para nós aqui nessa congregação. E aos nossos visitantes eu vou tratar com a congregação local. Eu vou falar daquilo que eu tenho observado, porque é importante para que haja conserto, é importante para que haja mudança. E se eu disser alguma coisa, não é apontando para você, e eu vou falar de coisas que já aconteceram aqui. Não é apontando para você. Talvez eu cite algumas coisas que já ocorreram, mas é apontando para todos, inclusive para mim, para que nós possamos consertar a nossa trajetória e andar segundo a vontade do Senhor, e andar segundo o padrão que Deus quer, e não a forma como a gente acha que tem que andar. Amém? Então eu quero deixar muito claro que eu vou citar coisas que já aconteceram aqui. Obviamente não vou falar o nome de ninguém, mas eu não estou apontando para você. Quero deixar isso muito claro. Mas citar como exemplos que de como nós precisamos nos comportar no caminho do Senhor. Quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas de Satanás e sabe como vencer a mentira e a tentação, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo. Todos nós precisamos crescer cada dia mais em Cristo. Quanto mais maduros, melhor. Mais capacitados seremos pelo Senhor no auxílio, na edificação de outros irmãos. Nós não devemos nos contentar apenas com o leite. E o conceito que a gente enxerga aqui
nesse texto que a gente acabou de ler, quando Paulo começa dizendo, quando eu era menino, esse termo menino, aqui, nesse texto, não diz respeito à pureza, não diz respeito à inocência, mas diz respeito à falta de sabedoria e à ingenuidade, diz respeito à imprudência, diz respeito à falta de experiência de vida. Menino aqui também pode ser encarado como alguém do mundo, como alguém inconstante, imaturo, carnal, como alguém que não calcula os riscos. Uma outra aplicação para menino aqui, diferente da primeira, também pode ser aquele que já nasceu de novo, mas que ainda permanece pequeno, que ainda permanece como um bebê, que ainda não está se alimentando, não está apto ou rejeita uma alimentação mais consistente. Já o termo que Paulo usa na parte B do versículo, quando diz, logo que cheguei a ser homem, esse termo homem diz respeito a alguém experimentado na fé, diz respeito a alguém cheio do Espírito Santo de Deus, diz respeito a alguém amadurecido na sua conduta diante de Deus e diante dos demais. Então, é essa aplicação que nós estaremos fazendo. E, em primeiro lugar, Paulo, falando aqui, ele diz o seguinte, quando eu era menino, falava como menino. Como eu disse, a aplicação é para nós, a igreja local. E quantas vezes a gente se depara e a gente percebe irmãos falando como meninos. Quantas e quantas vezes a gente percebe, a gente nota no nosso meio reações de alguns irmãos como meninos. Como, por exemplo, e isso aqui é apenas uma conjectura minha, tá? Quem é ele para dizer o que eu tenho que fazer? Ele pensa que é alguma coisa, ou ela pensa que é alguma coisa. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. E não tem nenhum outro homem que vai dizer o que eu tenho que fazer para o Senhor, porque eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Essa é a fala de alguém que é menino, de alguém que não cresceu, de alguém que não amadureceu. Desde o início, irmãos, da palavra, desde o início de Gênesis, a gente vê Deus usando pessoas para influenciarem, para conduzirem outras pessoas. É bem verdade que todos nós que nascemos de novos temos o Espírito Santo e podemos ouvi-lo e temos que atendê-lo. Mas desde o início Deus usa homens para conduzir outros homens. Deus usa pessoas para dirigir outras pessoas, e a gente percebe isso desde o início da criação. E hoje não é diferente, embora nós saibamos que há uma corrente muito grande
de pessoas que dizem que já não é necessário mais congregar. Isso é um grande engodo do inferno. É o engodo de Satanás. E muitas dessas pessoas começaram com essa frase aqui, uma frase de menino. É claro que nós não podemos compactuar com o pecado. Se há fermento, é importante denunciar. Mas se é uma questão apenas de tomada de decisão que não fere os princípios da palavra, por que não atendermos? Por que não atendermos? Falava como menino. Será que você e eu não temos agido assim também em alguns momentos ou em muitos momentos? Quando recebemos alguma orientação do pastor ou do responsável do ministério, ou do responsável do departamento, por exemplo, será que a gente não tem agido assim? E Paulo continua. Primeiro ele diz, falava como menino. Depois ele diz, sentia como menino. Tem aquelas crianças que elas resistem um pouquinho ao papai e à mamãe. Papai e a mamãe falam alguma coisa, ou então ela quer fazer do jeito dela, o papai e a mamãe, não, aí não, assim não. E a criança, aí se joga no chão, rola para um lado, rola para o outro. Infelizmente, irmãos, a minha impressão, minha pessoa, é que alguns de nós têm agido dessa forma. Tem resistido, não, vamos por aqui? Não vai. E reage dessa forma, fazendo pirraça. E não vai daquele jeito. Seja, como eu estou dizendo, pela orientação pastoral, ou seja, pela orientação do responsável por algum departamento. Uma outra coisa também, como eu disse aqui, sentia como menino, é que além dessa questão do falar como menino, em relação a orientações que a gente recebe, em relação ao convívio, inclusive, também tem a questão do convívio entre os irmãos. Em alguns momentos há irmãos que se comportam, que falam uns com os outros como meninos também. E aqui, em segundo lugar, sentia como menino. Tem gente que permanece na insegurança, no medo, na fuga de responsabilidade, continua agindo como menino. Irmãos, Deus, a palavra declara, não nos deu um espírito de covardia, mas de intrepidez. E me entristece muito quando a gente percebe irmãos no nosso meio sentindo e agindo como menino. Aconteceu algo em que uma orientação foi dada. 2 casos. E 2 casos iguais com desfechos diferentes. E uma orientação foi dada. E nos 2 casos, as 2 pessoas disseram, para mim não dá. E ali o Senhor nos dirigiu a orientar
a dar uma orientação um pouco mais aprofundada a respeito daquilo que estava sendo pedido. E para a glória de Deus, em um dos casos, a pessoa compreendeu e fez aquilo que estava sendo orientado com excelência para a glória de Deus. Já o outro caso, a pessoa simplesmente disse, para mim não dá. E realmente não deu. Virou as costas e foi embora. Sentindo como menino. Se não é do meu jeito, não. Se tirarem isso de mim, tchau, vou embora, acabou. Ainda que não se esteja pedindo para pecar. Vou embora. Eu louvo a Deus por esse primeiro caso. Que, ao meu ver, compreendeu. No primeiro momento disse que não dava. E depois fez com excelência para a glória de Deus. Mas me entristeci com o segundo caso. Para mim não dá. Virou as costas e foi embora. Menino. A gente passou uma semana, um mês maravilhoso. Para quem, por algum motivo, não participou, não pôde estar. Essas bandeiras aqui representam o trabalho que foi feito, tratando da igreja perseguida. E eu fico imaginando essas reações no meio desses irmãos. Se essas reações existissem no meio desses irmãos, a gente não estava contando a história deles. Não estava. Porque, como eu já disse para os irmãos, ao meu ver, eles são mais experimentados na fé do que nós. São mais maduros na fé. E não é qualquer coisa que é capaz de impedi-los de servir ao Senhor com alegria e não sentindo um peso. Porque tem gente que, apesar de não agir como menino, parece que tem um peso nas costas no seu agir, no seu fazer para Deus, no seu serviço para Deus. E não é esse o desejo de Deus para nós. Deus quer que nós sirvamos com alegria. E para que a gente venha servir com alegria, esse capítulo 13 aqui, Paulo está tratando, sabe de quê? Amor. É importante amar, em primeiro lugar, ao Senhor, irmãos. Em primeiro lugar, ao Senhor. Então, amando ao Senhor, eu estou disposto a fazer a obra do Senhor, porque não deve ser um peso, eu não posso encarar como um peso, mas como um grande privilégio. Imagina Deus não precisando de mim para nada. Ele não precisa nem de mim nem de você. Ele não precisa. Mas Ele quer usar a mim e a você. E aí, tem gente que insiste no eu não posso, eu não vou conseguir, ou eu não gosto. Aí a pergunta fica, você já tentou? Já viu criança? Você bota aquele prato, aquela coisa toda, nunca comeu. Não gosto. Nunca comeu. Ou nunca experimentou um tempero diferente daquilo que ele comeu uma vez, de repente mal feito. Ai, não gosto. Eu já tive experiência, já ouvi experiência de pessoas que foram comer um determinado prato mais ou menos exótico e foi um terror a primeira vez, porque não houve uma sabedoria da pessoa que preparou. E depois insistiram tanto para essa pessoa se alimentar. Ela provou um pouquinho, né?
querer mais um pouquinho. E passou a gostar daquele determinado prato. Então, muitas das vezes, a gente age como criança. Por quê? Não vou conseguir. É lançado um desafio. Não vou conseguir. Já tentou, pelo menos? Tentei e quebrei a cara. Já insistiu, então? Já. E eu acho que não é para mim. Já tentou se aperfeiçoar, fazer um curso, se especializar naquilo? Sabe, a gente está sempre encontrando desculpa para não fazer algo para Deus, no serviço na casa de Deus. E a gente reage como um menino. Não como alguém que está experimentado na fé. Olha, eu não sou capaz não, mas eu sinto que é o Senhor que está me chamando, está usando, uma outra pessoa para te chamar, para me chamar. Dobrar o joelho no chão, jejum e oração. Senhor, eis-me aqui. Não sei nada. Não me sinto capaz. Então, me ajuda. Irmãos, é isso que Deus quer. Deus quer que nós dependamos dEle em todo momento, sempre. E quando eu digo eu não posso, eu não sei, sabe o que a gente está dizendo? A glória é minha. É isso que a gente está dizendo nas entrelinhas, irmãos. A gente está pecando contra o Senhor. Eu conheço a história de uma pessoa, da minha família, inclusive, em que no passado, e eu testemunhei algumas vezes, era uma pessoa muito usada por Deus. Muito. Muito. Até um dia em que Deus usava a pessoa da seguinte forma: vai chegar a pessoa assim, 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 aí, onde você mora. E chegava. Até o dia em que essa pessoa teve a triste fala de um menino. Poxa, eu não tenho estudo, eu não tenho tanto conhecimento, e está vindo uma pessoa muito bem instruída, academicamente falando. Poxa, Deus, eu não quero isso mais para mim mais não. Desagradou o Senhor. Irmãos, surpreendentemente, depois desse período, essa pessoa nunca mais foi a mesma. Menina. Agiu como uma menina. Tirou a glória de Deus. Ainda que fosse por ignorância, sei lá. Mas ela tirou a glória de Deus, porque ela estava dizendo nas entrelinhas: eu faço até aqui. E não disse: Senhor, o Senhor faz através de mim. Então, amada igreja, é importante que cada um de nós venhamos a não agir segundo o Paulo está dizendo aqui. Queridos, Deus não vai cobrar de nós aquilo que Ele sabe que nós não podemos fazer. Deus nunca vai cobrar de mim aquilo que Ele sabe que eu não tenho capacitação para fazer, aquilo que Ele não me capacitou para fazer. Vocês veem que eu sou bem limitado. Então Ele não vai cobrar de mim ser um pastor diferente do que eu sou. É claro que eu preciso melhorar em muitas coisas. Mas eu, por exemplo, ser um pastor da mídia, por exemplo, que eu não sou. Olha, eu quero que você faça igual o pastor fulano de tal que trabalha com famílias. Deus nunca vai cobrar de mim isso. Ele vai cobrar de mim aquilo que Ele capacitou o Júlio a fazer. E muitas das vezes Deus usa outras pessoas para dar o start, para começar, para mostrar: não, você consegue, não com a sua força, mas com a minha capacitação. Ou você acha que pastorear é fácil?
traz dor. Em muitos momentos traz tristeza. Decepções. Mas é gratificante poder atender a Deus olhando para mim, sabendo quão limitado eu sou. Quão limitado eu sou. Eu olho para o Senhor e digo, nossa, Senhor, muito obrigado. E por conta disso eu sinto um peso muito maior. Eu até conversei com alguém, eu disse esse termo. Eu sinto um peso muito grande por conta disso. Porque eu não me vejo capaz. E ao mesmo tempo eu olho para Deus e entendo, eu não tenho dúvidas, o Senhor, por me conhecer, Ele agiu, Ele permitiu a minha vida ser trilhada de uma forma que eu não tivesse dúvidas do meu chamado. Porque se não fosse dessa forma, eu teria dúvidas. Eu teria. Mas não é fácil. Mas sabe por que eu disse sim? Porque ardeu no meu coração, mesmo sem me ver pronto e preparado, ardeu no meu coração esse chamado. E eu entendi que aquele que estava me chamando estava pronto para me capacitar. Era só eu me colocar na posição dele. E da mesma forma vocês. Da mesma forma vocês. Que nós não venhamos a agir como meninos. E eu teria motivos humanos, é claro, não espirituais, para parar. Eu teria motivos. Rejeição. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu senti isso. E logo num período em que a minha esposa também caiu enferma. Imagina. Mas eu entendi que era o Senhor que estava me chamando, então eu não podia retroceder. Apesar da rejeição, apesar das dificuldades naturais, porque eu saí da minha zona de conforto. Outrora era outra pessoa que tomava decisões. E agora, apesar de um monte de outras coisas, era eu que tinha que tomar decisões. Eu poderia agir como menino. E, obviamente, longe de mim me exaltar. Eu preciso aprender muito ainda. Mas, nesse aspecto, eu preferi continuar. Eu poderia ter chegado para o nosso pastor. Pastor, vou dar uma pausa aí, porque um monte de coisa na minha cabeça, sentimentos, estou vendo algumas coisas que me entristecem. Mas eu entendi que precisava continuar. E continuo entendendo que eu preciso continuar. Porque foi o Senhor quem me chamou. E você precisa continuar. E você não deve agir como um menino, porque foi o Senhor quem está te chamando. É o Senhor quem está te chamando. Te chamando, abandona o leite, acabou. Está na hora de comer mocotó. Eu não sei se todo mundo gosta. Está na hora de degustar uma dobradinha. Chega de mingau, acabou. Chega, já passou o tempo. Aliás, humanamente falando, visualmente falando, para alguns, na minha opinião, já passou mais do que o tempo de comer um mocotózinho. Acabou o leite, chega. Já não te dá mais sustância, não. Está na hora do mocotó. Então é momento de crescermos, irmãos, é momento de amadurecermos e não ficarmos sentindo como se fôssemos meninos. E seguindo aqui, no versículo 11 ainda,
pensava como menino. Esse pensar como menino, eu fui procurar no grego e eu achei raciocinava como menino. Eu achei melhor essa parte aqui de raciocinar como menino. Pensar, realmente pensar, raciocinar como menino. Reagir como menino. Quando você raciocina como menino, você reage como ele. Eu me lembro de situações, inclusive, que ocorreram em que chegaram até nós e disseram: olha, aconteceu isso, isso e isso. Como uma igreja dessa, uma coisa dessas pode estar acontecendo? Como no meio de um irmão desses pode estar acontecendo uma coisa dessas? É claro que eu não falei o que eu vou falar agora, mas eu pensei, bem, a gente está no planeta Terra, somos seres humanos, a igreja, até onde eu sei, ainda está aqui em São Gonçalo. Eu louvo a Deus porque a gente se esforça para estar focado aqui na palavra. Mas isso não significa que nós somos perfeitos, a começar por mim. Se você entrou aqui achando que essa igreja é perfeita, por favor, vá embora. Na verdade, o primeiro a ir embora sou eu. A igreja pertence a alguém que é perfeito. Pertence a Jesus. Mas nós não somos perfeitos, mas estamos buscando essa perfeição em Cristo. E eu costumo dizer, irmãos, que onde tem gente, tem problema. Onde tem ajuntamento de pessoas, mais cedo ou mais tarde, haverá problemas. E por 2 vezes isso aconteceu em duas situações, em 2 pessoas diferentes. E eu fiquei assim pensando. E no momento eu fiquei chocado, mas ontem mesmo eu me lembrei que eu também reagi assim. E de mim eu posso falar. Eu cheguei para o pastor Alan, na época eu tinha acabado de assumir o grupo de evangelismo. E eu cheguei para o pastor Alan indignado. Falei, pastor, como é que pode? Tem gente dizendo que não consegue jejuar, pastor. Sabe, achando que o pastor Alan, ele ficou meio chateado, mas ele não reagiu da forma como eu esperava que ele reagisse. Mas olhando para trás, a minha reação foi uma reação de menino. Porque eu conseguia jejuar, o outro tinha que conseguir também. Sabe? Então, muitas das vezes a gente tem reações com o nosso próximo, reações de menino. É um absurdo isso acontecer nessa igreja. É gente, é ser humano. Essa carne aqui, é inclinada para o mal, para o pecado. Se a gente não estiver vigilante, a gente erra. Lembra de Pedro? Pedro estava andando com Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne, nem o homem que te revelou. Foi o Espírito. Jesus disse mais ou menos isso para ele. E logo em seguida, Senhor, tem misericórdia de si. Arreda-te de mim, Satanás. Se a gente não vigiar, a gente falha, a gente vacila, irmãos. Então, por que ter uma reação de, ele errou, ela errou comigo? Não, isso é coisa de menino. A gente tem que ser maduro o suficiente para entender que talvez a pessoa não esteja num bom dia, ou não esteja vivendo em vigilância, esteja orando pouco, lendo pouco a palavra, se alimentando pouco de Deus. Aí sabe qual é a nossa reação? Quando alguém no nosso meio deixa de vigiar por algum motivo, ou usa alguma
palavra mal colocada, isso acontece. Isso acontece. Às vezes alguém faz uma brincadeira e às vezes a natureza da pessoa é assim, é um tanto quanto ríspida. E a pessoa dá uma resposta assim que às vezes a gente ouve, poxa, era desnecessário. Aí, como o menino, por quê? O que o menino faz? Beicinho, fica magoado. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não quero fazer mais nada. É assim que tem acontecido, irmãos. Pasmem os irmãos, é assim que tem acontecido. Tem gente aqui dentro agindo como criança. E eu estou denunciando isso em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que a gente tem que falar de qualquer jeito com o outro, não, não é isso. Mas eu estou dizendo que isso vai acontecer em algum momento, porque estamos no meio de pessoas. Ou é anormal isso acontecer? E sabe o que eu aprendo, irmãos? É que nesse conceito de igreja, nesse contexto de congregação, a gente tem a oportunidade de colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Quando essas coisas ocorrem. Mas muitos, ao invés de colocar em prática o ensinamento de Jesus, agem como menino. Raciocinam como menino. Um outro fato. Esse foi engraçado. O fulano, olha, eu não quero nem chegar próximo, desculpa, irmãos, chegar próximo do outro fulano, porque eu pequei por causa do fulano. Desculpa, irmãos. Fulano não presta. E eu ouvindo, porque eu fui induzido a pecar por causa do fulano. Eu ouvi assim, olhei e falei, mesmo. Fulano colocou uma arma na sua cabeça para você fazer o que fez? Não. Te agrediu para você fazer o que fez? Não. Desculpa, então você está no mesmo patamar que fulano. Você também não presta. Baixou a cabeça. A Bíblia declara que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um é atraído, entre aspas, pela sua fraqueza. Então, fulano caiu, é claro que teve oportunidade, porque ele quis cair. Não vigiou. Aí ficou apontando, lembra essa transferência de responsabilidade? Mesmo que aconteceu lá no Éden, lembra? Ele estava fazendo isso. Falei, desculpa. Mas a gente é irmão, nós somos todos irmãos, então tem que haver o perdão. Esse é o momento de praticar o que Jesus nos ensinou. Esse é o momento de praticar o que a gente tem pregado, tem ensinado. É esse o momento. Ou você acha que vai ficar só na teoria? Não. A gente recebe a teoria e tem que ir para a prática. E vai chegar o momento da prática. Seja aqui dentro, e a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui dentro também, mas lá fora. Outra, essa fui eu. Eu fiz um comentário com um casal. E o Espírito Santo... Alguém já ouviu falar em bigorna? Bigorna é um instrumento de ferro, antigamente que usava muito, né? Hoje eu não sei. Grandão, né? De ferro, bem dessa grossura assim. E antigamente o pessoal usava para moldar, né, metal. Aí vinha com uma marreta, vinha com outro metal em cima dela e...
aquele barulho de ferro com ferro, para ir moldando. Esquentava, aquecia, né? E o Espírito Santo ficou assim na minha cabeça. Cara, o que você falou? Eu falei, meu Deus do céu, e fiquei aquilo na minha cabeça. Aí eu fiquei lá no portão, né? Normalmente acho que foi até durante a semana. Geralmente eu chego primeiro, fiquei. Quando chegaram, quero pedir perdão a vocês pelo que eu disse. Pela exposição do meu pensamento. Sabe por quê? Porque a gente está propenso a se equivocar, a errar. É claro que eu percebi, mas tem horas que eu não percebo. E quando eu não percebo, aí eu não sei que eu tenho que pedir perdão. Mas se a pessoa vier falar comigo, com toda certeza eu vou pedir. Com toda certeza eu vou pedir perdão. Porque o céu é um só. É um só. Não é para a igreja bíblica cristã. É para a igreja do Senhor. Aí inclui um monte de outras igrejas, irmãos, tá? Inclui um monte de outras igrejas. Salvação não é exclusividade nossa aqui, não. E diga-se de passagem, nós somos tão falhos e temos tantos problemas quanto outras igrejas têm. Quero deixar isso muito claro. Aliás, falar para você o seguinte, que eu e a Vânia, a gente tem um cuidado, talvez não 100%, até por conta de esquecimento. Mas quando a gente vai fazer a primeira visita para quem se torna membro da igreja, a gente ouve, a gente pergunta, e aí, e tal, como você chegou? E a pessoa, não, e fala, né? E as histórias são bem parecidas. Não, que o Senhor me despertou, aquela coisa toda e tal. E, naquele momento, entre aspas, eu jogo um baldezinho de água fria. Porque, olha só, meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus por tudo isso, mas você vai encontrar problema lá também. Tá? Já estou te avisando de antemão. Sabe por quê? Porque a hora que encontrar, não vai... Poxa, o pastor me enganou, era uma igreja perfeita. Não. Eu aviso. Você vai encontrar gente nova, você vai encontrar gente que está no leitinho, está no início, você vai encontrar gente que está no mingauzinho mais grosso, você vai encontrar gente que está se alimentando de um alimento mais sólido. Então você vai encontrar todo esse tipo de gente. E também vai encontrar aquele que está no nosso meio, que diz ser dos nossos, mas também não é dos nossos. Então eu já estou te alertando de antemão para não achar que vai ser tudo mil maravilhas. Eu já falo logo assim. Para a pessoa não vir pisando em nuvens. Oh, glória a Deus, achei a igreja. Não. Cheio de ser humano imperfeito, buscando a perfeição no Senhor. Então, meus irmãos, só para finalizar aqui, e tem as questões das brincadeiras que ocorrem. Às vezes alguém fala alguma coisa, ou até mesmo, talvez, de forma a não vigiar, intencional, fala alguma coisa que você não gosta, que te deixa triste. Deixa triste? Deixa. Mas não é para permanecer. A gente tem que agir não como menino, mas como alguém amadurecido na fé. Imagina esses irmãos de quem a gente tratou aí no mês passado. Eles têm perdas muito maiores do que alguém falar, sei lá, do meu sapato. Meu sapato, bicudinho. Pastor, você usa um sapato feio, bicudinho. Irmãos, e o pior é que eu também não gostei dele. Eu mesmo que comprei, tá? Mas depois eu não gostei, mas eu comprei, né? Agora eu tenho que usar, pelo amor de Deus. Poxa, pastor, o sapato tá feio. Poxa, foi com esforço, poxa, eu comprei. Eu posso ficar chateado? Posso. Mas o que eu não posso é permanecer chateado e ficar olhando de cara feia para o meu irmão que fez uma crítica do meu sapato que realmente é feio. Realmente. Minha esposa falou, é feio, né? Eu falei, filha, fala isso não, poxa, eu já me arrependi da compra que eu fiz. Mas eu tenho que usar, né? E vou continuar usando. Então, irmãos, existem comentários que são feitos entre os irmãos
que às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente não gosta. Às vezes entristece. Mas não pode ser suficiente para parar a nossa motivação com o Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, seja um corte de cabelo. Inclusive, ontem eu cortei o meu cabelo, tá? Parece não, né? Tudo bem. Sabe? E não adianta vocês falarem nada. Eu gosto de cortar o cabelo assim. Isso aí não vai me alterar em nada, não, tá? Ah, pastor, por que você não faz um Rastafari? Não, não gosto. Eu gosto assim. Sabe? Então, assim, às vezes existem. Isso é natural. A gente está vivendo em comunidade. É claro que tem gente que é imatura e faz comentários desnecessários. Tem? Tem. Tem gente que continua sendo menino. Então, tanto quem faz quanto quem ouve não podem ser meninos. Não podem. E isso tem acontecido aqui também. Tudo que eu estou falando são coisas que acontecem aqui. Aí o que faz, às vezes, fez e fica por isso mesmo, e o que ouve... Ó vida, ó céus. Só quem tem mais de 40 lembra disso, né? Ó vida, ó... Não, irmãos, não. Vamos crescer em nome de Jesus. Sabe, pega essas coisas. Ah, tá bom, deixa pra lá. Eu fiquei chateado, fiquei. Mas deixa pra lá. Sabe? De repente o irmão não percebeu que eu não gostei. Enfim. Ou se tiver uma proximidade, irmão, não fala mais daquele jeito não, tal. Enfim, sabe, é tudo uma questão de nós estarmos unidos em amor. Em amor. E aí, para finalizar, a gente vê aqui. Ah, poxa, eu preciso ler isso aqui. Eu preciso ler. Falando sobre brincadeira de mau gosto, né? Ou um comentário infeliz, uma crítica, ou até mesmo uma ofensa. Eu quero ler aqui algo bem rapidinho antes da gente finalizar, de passar para o último ponto e finalizar. Diz assim: era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. No local dessa corrida, havia uma grande multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Vai, sapinho, vai. E começou a competição, e começou a corrida. Só que a multidão olhava para a torre e olhava para eles. Vai dar não, hein? Desculpa a expressão, nosso português. Vai dar ruim, hein? Vai dar, vocês não vão conseguir, não. E a multidão começou. Ao invés de vai, estava no início, começaram a olhar para a torre e para eles. Não vai não. Vai não. E os sapinhos que estavam ali focados na corrida, olhando lá para a torre, de repente, não vai dar não. Aí um foi parando, começou a cansar. Ai, sentiu uma fisgada, parou. E foi parando, e foi parando, e foi parando, e foi parando. Até que ficou um só. E ele foi. Mesmo cansado, foi, chegou. Aí, né, o povo que outrora estava dizendo que não dava, esse é bom demais, acabou. E o pessoal ficou, poxa, peraí, como é que ele conseguiu? A gente estava vendo que não dava para ele chegar. Ele era surdo. Ele era surdo. Ele estava muito focado. Irmãos, quando a gente está focado em alguma coisa, pelo menos o homem é assim, a mulher é um pouco diferente. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Enquanto Pedro estava focado em Jesus andando por sobre as águas, o vento já estava soprando. Eu creio que já havia aquele som do vento. Eu creio que já havia. Mas ele estava focado. Então, quando você coloca o seu foco no objetivo, você não tem tempo para dar ouvido às coisas secundárias. Não tem.
Mas quando você não está completamente focado e ligado no alvo, aí você ouve as coisas que acabam, e muitas das vezes são tão pequenas que acabam parando. Mas não é isso que Deus quer. É claro que Deus não quer que você seja surdo, tá? Mas Deus quer que você não dê ouvidos às coisas que te chateiam, que te magoam. Apenas aquilo que te dá esperança, apenas aquilo que gera esperança para nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E olha o que Paulo diz aqui, agora sim, finalizando o versículo. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabou, chega. Acabou leitinho, acabou mingauzinho. Agora é a comida forte. É claro que ele não era super-homem, é claro que nós não somos super-homens. A gente tem sentimento, a gente se magoa sim. Tem períodos que a gente está mais sensível. Sim, isso acontece. Mas, quando houver algo no meio da congregação, entre os irmãos, às vezes num trabalho, por exemplo, o pessoal alguém fala alguma coisa, está naquela agitação ali, fica chateado. Para com isso, em nome de Jesus. Não. É tudo para a honra e para a glória do Senhor. Sabe quem é que está interessado nisso? É Satanás. Sabe quem é que está batendo palma para irmão que fica de beicinho com o outro? Chateadinho um com o outro? Que quer distância um do outro, que não quer nem ver a cara do outro? Pelo amor de Deus. Isso não pode existir no meio da igreja. É proibido isso no meio da igreja. Porque senão, se permanecer assim, vai ser proibido entrar no céu. E o nosso foco e o nosso alvo é vivermos para a glória de quem? De Deus. Para a glória de Deus. Então essas mimimizinhas, essas coisas pequenininhas, vai ficando tudo para trás em nome de Jesus. E com isso a gente vai amadurecendo, e com isso a gente vai crescendo. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, para muitos aqui, irmãos, inclusive para mim, em alguns aspectos ou em vários aspectos, a gente precisa ser homem, ou seja, crescido na fé. Crescido na fé, em nome de Jesus. Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos. Não é conhecer e parar, estacionar, não, é prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, ou seja, de tal maneira que alcance a maturidade no Senhor. No Senhor. No Senhor. E finalizando, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Deus quer uma igreja amadurecida, independente da idade que você tenha, seja criança, seja adolescente, adulto, seja da melhor idade. Todos nós precisamos estar amadurecidos para a honra e para a glória do Senhor. E coisinhas pequenas a gente repreende em nome de Jesus. A gente precisa aprender a discernir as coisas. A gente precisa perceber as coisas, os ardis do inimigo. Eu já disse isso aqui, não é um pedregulho que faz a gente tropeçar. É um pedrisco. O pedregulho logo chama atenção. A pedrinha pequena não. A gente ignora por ser tão pequenininha. Mas é ela quem faz a gente tropeçar. Eu convido você a se colocar de pé. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mais uma vez, chamando-nos, convocando-nos à maturidade. Eu quero relembrar uma coisa, irmãos.
A plenitude da maturidade cristã vai ser só na volta de Jesus. Nenhum de nós, enquanto estivermos aqui, estaremos plenamente amadurecidos. Mas isso não significa que a gente não deva estar em constante amadurecimento, crescimento. Amém? Então, quer estar maduro? Seja no serviço, seja no trato entre os irmãos, seja no seu dia a dia com a sua família em casa. Ame ao Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento. Ame ao próximo como a você mesmo. Esse capítulo aqui, Paulo começa falando do amor. Ame à luz da palavra. Porque hoje a gente fala de amor, né? Tá tão distorcido, né? O amor à luz da Bíblia, que é um amor sacrificial. Ame. Com isso, nós não sentiremos peso para fazer a obra de Deus. Com isso, nós faremos com alegria. Com isso, um pedido do pastor, um pedido do responsável do departamento não vai ser um peso. Não vai mexer com o seu orgulho. Mas você vai fazer com alegria, sabendo que está fazendo para o Senhor. Exceto se for o pecado. Mas se não for para pecar, faça com alegria. Servindo ao Senhor com alegria. Entendendo que o seu serviço glorifica o nome do Senhor e serve aos irmãos. Precisamos servir uns aos outros. Crescer é a ordem. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabe com as coisas de menino na sua vida. E haja e reaja, pense, fale como homem, como alguém amadurecido em Deus, como alguém que está sendo preparado pelo Senhor, como alguém que já abandonou o leite, está com o alimento sólido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento. E eu espero, Senhor, que o teu povo tenha compreendido, Senhor. Na verdade, eu peço ao Senhor para gerar essa compreensão, porque eu continuo reconhecendo as minhas falhas, ó Senhor, as minhas limitações. Que o teu Espírito Santo venha fomentar, que o teu Espírito Santo venha gerar esse desejo, Senhor. Venha dar intrepidez, ó Senhor, àqueles que são mais tímidos, aqueles que acham que não podem. Quando a gente pede alguma coisa e diz, eu não posso, ou simplesmente diz que não vai fazer, por insegurança, por não confiar em Ti. Senhor, faz-nos maduros, ó Senhor, crescidos em Ti, para o louvor da Tua glória, Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus, a cada um individualmente, Pai, para que venhamos a Te agradar constantemente, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. Enche-nos desse amor bíblico, desse amor, em nome de Jesus, ó Pai.